Presbítero, faz essa oração aqui, apresentando o pastor, ele está ministrando para os nossos corações. A paz de sua igreja, irmãos. Presença, hein? 49 anos para na igreja, né? E ele está aqui. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Deus, irá transmitir a tua palavra, Pai. Agora o Senhor ministrou o teu coração, Senhor. Agora fale conosco pela tua palavra, Pai. Nos reaviva, nos exorta, nos acaricia, Senhor. Abençoa toda a tua igreja. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para o Senhor. Amém. Por favor, eu vou ser docente. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui, ao Júnior, né, que nos fez em contato, ao nobre pastor Alberto, amigo de muito tempo. Fico feliz de poder voltar a essa casa depois de alguns anos. E parabéns a vocês pelos 49 anos de existência. Eu fiquei sentado aqui, eu estava olhando para vocês e eu vi quanto saudáveis vocês estão. Quanto belos vocês estão. Quanta alegria. Quanto gozo do Espírito. E eu fiquei pensando aqui, que bom pastor vocês têm. Gente que gosta de dar um bom alimento. E a gente só é saudável como come um bom alimento. Eu louvo a Deus. Eu acho que eu estive aqui no Alice pela primeira vez em meados de 88. Faz bastante tempo, né? Muito tempo. Eu vi uma senhorinha entrando ali, eu fiquei pensando, eu acho que essa irmã é daquela época. Aqui o colega, né, que já é bem veterano aqui. Eu bem feliz por encontrar aqui, né, conhecer o pastor. Até o nome dele é bonito, Alegria. E a gente estava conversando muito rapidamente ali, ele falou assim, foi o pastor Clementino que me batizou. Aliás, eu trago do pastor Clementino de saudação a essa igreja, pastor presidente, já está com seus 97 anos, né? Então já não pode. Essa semana estive conversando bastante com ele, necessita muito das nossas orações, porque ele caminha sempre com uma dor constante, né? Então ele precisa muito das nossas orações. E aí eu fiquei muito feliz. Para mim foi um presente o irmão dizer para mim, se foi o pastor Clementino que me batizou, meu pai era pastor lá na Major Marcelino. É muito gostoso isso, essa relação existente entre todos nós. Eu estou felicíssimo por estar aqui. E hoje a gente vai tratar um texto bem interessante que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Talvez você vai estranhar um pouco a minha posição aqui. Eu não costumo muito segurar o microfone na mão. Na verdade, eu não sei, eu confesso para vocês. Eu não sei segurar. Se puder, se eu não for te atrapalhar, eu prefiro, né? Porque eu não tenho habilidade do pastor Roberto segurar os cantores. Eu não tenho essa habilidade, né? Então às vezes eu fico meio preocupado em estar segurando a posição. Eu já vi que o sonoplasta tentou me ajudar, ele subiu, desceu, ele fez uma manobra ali para me ajudar. Então eu quero deixar aqui para não dar muito trabalho para o sonoplasta, tá bom? Amém. E aqui eu fico melhor, fico mais confortável, tá? Como o texto já foi lido hoje à noite aqui pelo nome do pastor, eu gostaria que você mantesse a sua escritura aberta para a gente aprender um pouco com esse texto bíblico tão interessante nesses 49 anos de existência dessa igreja aqui nos Jardins. É necessário ter em mente que Cristo atuou aqui nessa terra de forma corporal, mas que agora o Senhor está atuando através de nós via Espírito Santo. A gente tem que ter bem em mente isso, tá? Para a gente entender bastante esse livro do Atos dos Apóstolos. Na verdade, eu percebo que a igreja atual é uma teofania do próprio Deus aqui na terra.
Bom, quem veio à escola dominical sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando nenhuma língua diferente, né? A gente sabe que houve lá no passado Deus aparecendo às pessoas, ou até anjos aparecendo de forma visível, mesmo sendo seres imateriais. Então Deus se manifestava, e algumas vezes em aparição ao povo. E nos dias atuais tem sido um tanto diferente. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas nos dias atuais Deus tem falado e se apresentado através da igreja dele. Então, uma palavra muito nova para os jovens: Deus curte muito quando Ele olha para a terra e Ele vê a gente andando por aí espalhando a glória dele. A forma de Deus espalhar a sua glória sobre a terra é através de cada um de nós. Então, é bom que você tenha em mente isso hoje à noite, que o Senhor vai e continua trabalhando através de nós via Espírito Santo do Senhor. Tá? Então, este livro do Atos dos Apóstolos melhor. That's right. Se voltar aqui, eu compro outro. Aí você volta mais rápido agora. Promessa é dívida. O tema central do livro de Atos é o progresso da mensagem do reino. Por isso que eu disse há pouco que nós somos a moeda de Deus espalhada sobre a terra, a imagem dele espalhada sobre esse planeta. Então, Atos dos Apóstolos é uma mensagem de progresso do reino do Senhor. E ele se desenvolve através dos humanos de formas sobrenaturais. A gente vai ver muitos acontecimentos aqui no livro do Atos dos Apóstolos, muitas coisas acontecendo aqui que contribuem para o progresso do Evangelho. Perceba que quando este evento acontece, que nós lemos aqui no capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos, em 40 anos, todo o Império Romano foi alcançado. E a gente olha para essa cidade, por exemplo, nós estamos em Guarulhos, Assembleia de Deus, eu vou falar do Ministério de Madureira, do Belém eu não sei quanto tempo tem, por isso eu não vou dar informação, tá? Mas eu também conheço o vosso pastor, o vosso presidente, conheço eles, tá? Nós estamos nessa cidade há mais de 76 anos, quase 78 anos. E se você fizer um cálculo, uma cidade de 1.500.000 habitantes, nós ainda não alcançamos 10% dessa cidade com o Evangelho. É por isso que eu digo para você que o livro de Atos é um progresso da mensagem do Evangelho, porque em apenas 40 anos, esta igreja de Atos alcançou o Império Romano. Ela distribui a palavra de Deus pelo Império Romano, tá? E o cumprimento de todos esses eventos, todo esse desenrolar da história, ele está calcado na descida do Espírito Santo, visto que não é possível fazer qualquer obra se o Espírito de Deus não estiver em nós. Não é possível alcançar qualquer objetivo se o Espírito Santo, que veio substituir Jesus, a pessoa do Espírito Santo, ou o Deus Espírito Santo que veio substituir Jesus, se ele não estiver atuando através de nós, não é possível fazer essa obra. Eu estava sentado, o pastor Roberto falou para mim, eu apresentei 42 crianças nessa igreja. Eu falei assim, graças a Deus que os irmãos aqui gostam de ter filhos. Porque uma igreja sem criança é uma igreja opaca, uma igreja que parece ser meio nebulosa, um tanto triste, né? Uma igreja precisa ter crianças. E eu fiquei pensando como as coisas vão se acendendo, vão se multiplicando, vão crescendo. Mas a igreja não pode crescer apenas internamente. A igreja tem que sair para a rua e começar a crescer muito mais. Por isso a mensagem do Evangelho dentro do texto de Atos é o progresso do Evangelho. Mas para isso a igreja em Jerusalém precisou ter características que nós, igreja do Senhor, precisamos ter nos dias atuais. Algumas características muito nobres que aparecem nesse texto
e que a igreja precisa ter, e que nós não podemos nos desvencilhar dela. Essas cicatrizes do caráter de Cristo precisam estar impregnado em todos nós, para que esse evangelho do Senhor alcance outras vidas, e que o resumo do evangelho não seja apenas nós, mas que o resumo do evangelho seja o planeta Terra sendo alcançado pelo grande amor de Deus. Eu não sei se o pastor Roberto já contou o testemunho deles aqui para você, mas ele compartilhou um pouco comigo hoje à noite aqui quando eu cheguei. Ele disse assim: eu estava passando aqui nessa rua e o pastor Dias, alguns conhecem o pastor Dias, né? Talvez os mais novos não, mas aqueles que são medianos. E ele disse: o pastor Dias não me conhecia, falou para mim: eu não sei se você é crente, se você não é, eu só sei dizer que um dia você vai aceitar Jesus e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Mas para isso precisou que o pastor Dias, muito amigo também, querido companheiro de ministério, deixado ser guiado pelo Espírito de Deus, fosse ao pastor Roberto e dissesse para ele que há um Cristo que salva e leva o homem para a eternidade. Então essa igreja aqui possui características bem importantes. Ela é marcada pela unidade. A partir do verso de número 42 ao verso número 45, essa igreja aqui é marcada pela unidade, pela comunhão. Eles são focados no ensino dos apóstolos. Aqui tem uma igreja que não é como o avestruz, que come tudo, né? Parafuso, pasta de dente, ele vai comendo tudo. Não, esta igreja de Atos, ela comia um alimento seletivo, selecionável, um alimento glorioso que a fazia tornar robusta para louvar o nome do Senhor. Então eles eram focados no ensino dos apóstolos e eles eram também dependentes da oração. Algumas características que essa igreja tinha, eu vou desenvolver com vocês um pouco sobre isso hoje aqui, tá? Eu ouvi o pastor ler aqui o tema central. Onde é que você leu, pastor? Pastor Roberto. O tema, não, o senhor citou um tema. Vivendo no temor. Você pode repetir? Vivendo no temor. Vamos mais uma vez. Vivendo no temor. Vivendo no temor da palavra. É muito interessante isso aqui, porque tudo isso precede o sermão cristológico de Pedro. Pedro prega a palavra, né? O apóstolo Pedro prega a Escritura Sagrada, ele fala da morte de Cristo Jesus, e o texto nos diz, as pessoas perguntam a ele: o que nós vamos fazer agora, Pedro, depois que você pregou? Ele diz assim: arrependam-se e recebam Jesus como seu Salvador. Que mensagem simples, muito simples, mas uma mensagem cristológica tão simples, renderam 3.000 almas aceitando Cristo como Salvador. 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Por quê? Porque essas pessoas começam focadas no ensino. Nenhuma igreja prospera ou vai avante se ela não é ensinada, se não tem didática, se não há estudo da palavra do Senhor. Esta igreja notoriamente cheia do Espírito Santo, ela passa a possuir posições de pessoas que estão dominadas pelo Espírito, guiadas pelo Espírito. E pessoas guiadas pelo Espírito gostam de ler a palavra de Deus, gostam de estudar a palavra de Deus, gostam de receber instruções dos líderes e continuar nas instruções dos líderes. Eles percebem que uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que vive pelo achômetro. Eu acho que isso deveria ser assim, eu acho que isso, não, nós não achamos absolutamente nada. Nós cremos que a palavra de Deus é regra de fé e conduta para nós. Então essa igreja tem uma característica muito grande: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam decididos de forma muito irrestrita de praticar a palavra de Deus, de praticar. E o nosso sucesso está em praticar a palavra de Deus, né? A gente olha para os músicos aqui, a
Aí quando o pastor Ezequiel Alegria falou assim, eu acho que ele deve ter ensaiado com vocês. Porque se ele não ensaiou, gente, parabéns. Vai ter ouvido absoluto, né? Longe, distante, né? Mas quando ele falou assim, vou cantar o hino tal palavras, aí eu pronto. Eles estavam prontos para praticar. E por que estavam prontos para praticar? Porque eles se dedicaram a isso. Eles estudaram para isso. E eles estudaram aqui no culto. Eles estudaram isso anteriormente. Eles fizeram uma lição de casa. Uma igreja focada no ensino da palavra de Deus é uma igreja pronta para praticar a palavra de Deus, para praticar o evangelho do Senhor. Tem um livro do William Hendricks, Vivendo na Palavra, um escritor alemão. Ele escreveu, aliás, ele conta nesse livro que quando ele se converteu a Cristo, alguém escreveu nessa folha branca da Bíblia que a gente tem lá no começo, geralmente tem uma folha branca lá, né? Ele recebeu uma Bíblia e na Bíblia estava escrito assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Uma igreja focada na palavra de Deus é uma igreja que costuma se distanciar do pecado. Por isso essa igreja vai tendo sucesso, por isso essa igreja vai caminhando, né? Eles estão focados na palavra do apóstolo. Olha aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja decididamente que não estava apenas preocupada em ouvir, mas uma igreja preocupada em discipular. Obrigado, querido. Obrigado. Então, aqui a gente tem uma igreja focada na palavra do Senhor, e uma igreja que não apenas está focada na palavra de Deus, mas uma igreja que decididamente está disposta a fazer discípulos, a agregar ao seu contexto, pode deixar aí, pode deixar, aqui tá bom. Sonoplasta, me ajuda aí? Aqui tá ótimo. Júnior, você me ouve? Tá bom, tá ótimo aí, tá ótimo, pode deixar aqui, ele me ouve lá. Então, como eu dizia, aqui a gente tem uma igreja disposta efetivamente a agregar pessoas. Nós estamos na metade deste ano, é junho já. Metade deste ano se foi. E aqui um desafio a mim e a você. A quantas pessoas esse ano você já falou de Jesus? Para quantas pessoas você já falou? É um desafio para nós. O Evangelho é um desafio, e nós estamos encarregados de fazer com que esse Evangelho progrida, fazer com que ele cresça. É nossa a responsabilidade. Então, o Evangelho de Deus, o ensino da palavra do Senhor aqui tinha grandes propósitos de conformar as pessoas à imagem de Jesus. Nós somos conformados à imagem de Cristo. Então não se espante se você passar pela rua e as pessoas decidirem te perseguir ou te seguir, melhor dizendo, para saber aonde você vai. E esta alegria que está esboçada dentro do seu coração, refletindo no seu rosto, que tipo de alegria é essa? Não se espante, porque essas pessoas precisam, e elas também requerem, e muitas vezes desejam sentir a mesma alegria que você sente. Mas nós temos uma responsabilidade de levar esse Evangelho às pessoas, aos mais moribundos dos homens, aos mais mal cheirosos dos homens, aos mais, aspas, poderosos dos homens. É a nossa obrigação levar a mensagem da cruz, levar a mensagem do Evangelho. Igreja disposta a viver na doutrina dos apóstolos. E nós?
Nós estamos dispostos a estudar a palavra de Deus? Estamos dispostos? Não responda, mas em voz audível, mas responda para você mesmo. Quanto tempo você gastou hoje lendo a Bíblia Sagrada? Olha, Deus não está me revelando absolutamente nada. Nem fico com medo, nem faço uma interrogação. Eu estou trabalhando apenas com essa cultura. Quanto tempo nós gastamos lendo a palavra de Deus? Há quantas escolas bíblicas eu me preocupei em estar? Com que frequência eu tenho lido e meditado nesta escritura? Será que se eu desse ao meu corpo aquilo que eu dou à minha alma, eu estaria vivo ou morto? Esta igreja é uma igreja focada na doutrina dos apóstolos, focada nos ensinos da palavra do Senhor, e por isso essa igreja dá um boom, por isso ela cresce. Essa igreja não precisa ter algumas artimanhas que alguns têm hoje em dia. Fui a igrejas em que o pastor já estava sorteando geladeira para quem trouxesse as pessoas ao culto. Você acha engraçado? Verdade. Mas uma igreja focada na palavra do Senhor, nos ensinos dos apóstolos, ela sai de todo culto pensando: eu preciso trazer mais alguém para ouvir esta gloriosa palavra. Rabashurio, de Canto Bai Terrio. Você vai sair daqui hoje pensando assim: eu preciso trazer o Jardim Alice para dentro desta igreja. Uma igreja focada na palavra de Deus. Hoje a gente tem produzido desculpas. Como por exemplo, eu confio no meu pastor para explicar a Bíblia para mim. Eu confio nele, né? Eu não entendo a Bíblia. Eu não gosto de ler. Eu não entendo. Tudo que está na Bíblia é para a gente entender. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que está escrito aqui é para ser lido e entendido. Mas muitas vezes nós arrumamos desculpas. Ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual. Muitos crentes vão sofrer de ananismo espiritual no século XXI, no mundo odierno que nós estamos vivendo, porque não comem a palavra de Deus, não se alimentam da Sagrada Escritura. Eu tenho um netinho de 6 anos, um deles. E aí, sabe, casa de vovó, às vezes pode tudo, né? Tem vovó aqui ou não? Tá cheio. Quando o primeiro neto nasceu, minha esposa diz assim: aqui não, em casa aqui, netinho tem que ficar ali. Muito bem, o tempo passou, ele fez 3 aninhos. Quando eu cheguei em casa, ele estava dando piruleta em cima da minha cama. E aí eu me sentei no sofá com ele, estamos assistindo juntos, o vovô e o neto, sempre bato papo com ele, porque o meu papel é insertar na cabeça da criança o caminho onde ele deve andar, para quando ele crescer, ele não se desvie dele. E é engraçado que ele olhou para mim, e a vovó sempre guarda lá no armário umas besteirinhas dele. Aí ele cutucou assim para mim e falou assim: vovô, vamos comer umas besteirinhas. Tem muito crente comendo besteirinha nos dias atuais, mas uma igreja sadia, ela come a palavra de Deus. Ela se alimenta desta palavra, né? Uma igreja deve desejar a palavra, desejar ansiosamente, como escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, verso número 2. Desejei ou desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado para o crescimento, para a salvação. Muitas crianças aqui, né? Muitos bebês querendo mamar, né? Quando ele quer mamar, ele fica procurando, não é verdade?
ele fica procurando. Como eu já citei, eu sou pai de 2 moças, mulheres, hoje casadas, e 2 netos, e me parece que eu aprendi durante a vida que de 3 em 3 horas eles têm um despertador dentro deles que faz assim, de 3 em 3 horas, quando não de 4 em 4 horas, não é? Porque quando toca o despertador imaginável dentro deles, eles querem o quê? Eles querem comer, e ele só vai se acalmar quando chega a mamadeira. Eu vejo lá em casa, quando a esposa está fazendo a mamadeira de um dos netos, ele já está de longe gritando, ele não tem, ele quer beber, ele quer ansiosamente mamar de qualquer jeito. É o que Pedro está dizendo à igreja que ele escreve. Assim deve ser o comportamento de vocês, como uma criança que deseja mamar a mamadeira ou busca o seio da sua mamãe. Assim vocês devem desejar a gloriosa palavra de Deus. Você deve desejar a palavra de Deus todos os dias. Você deve ter desejo de mamar nesta mamadeira eterna e alimentar a sua alma. Essa deve ser a nossa atitude. Como recém-nascido, eu devo, sem dúvida nenhuma, me alimentar deste alimento espiritual. Assim como eu gosto de pudim de leite moça, eu tenho que gostar da palavra de Deus. Já viu aquele pudim de leite moça que a sua esposa faz? Aí bota aquele pedacinho assim, né? Você fala assim, eu queria comer um pedaço maior, né? Porque você gosta muito daquilo. Assim deve ser a nossa atitude com relação à palavra de Deus. Como a gente gosta do pudim de leite moça, a gente se me dá um pouquinho mais, eu quero mais, Senhor. E aqui, eu vou dizer para você uma coisa, aqui você não peca quando pratica a glutonaria espiritual. Você não peca não, tá? Você pode comer à vontade, pode se saciar, como diz o nordestino, você pode se fastiar desta palavra, porque você, cada vez que alimenta-se dessa palavra, você cria maturidade espiritual. Então aqui nós temos uma igreja caracterizada pelo ensino dos apóstolos, pela palavra de Deus. Outra coisa muito interessante aqui, uma igreja marcada pela unidade e pela comunhão. As suas relações interpessoais mudaram quando o evangelho chegou. A gente está falando de mais de 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, 3.000 pessoas sem dúvida alguma, muitas com pensamentos diversos e diferentes. Mas quando o Espírito Santo chegou aqui, quando o poder de Deus desceu sobre essas pessoas, elas começaram a ter relações interpessoais muito diferentes. Eles começaram a ter comunhão. Fala assim comigo, comunhão. De novo. Comunhão não significa estar apenas juntos, não. Mas é um compartilhamento de tudo que eu tenho. Não é só estar junto comigo, é compartilhar tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu compartilho. Então, essa igreja tem uma característica diferente. Qual é o seu nome, irmão? O Eliseu. E o seu? Eliseu e Ezequiel. Um cuida do outro. Isto é comunhão. A igreja primitiva entendeu que ter comunhão é muito mais do que estar junto. Ter comunhão é cuidar um dos outros. E às vezes dá trabalho cuidar um dos outros, mas vale a pena. Moisés, quando recebeu a proposta de Faraó, dizendo, vai você e deixa as crianças aí. Moisés disse, não deixaremos do Egito nenhuma unha, levarei tudo comigo. Esse deve ser o pensamento da igreja. Nós iremos morar na eternidade e ninguém vai ficar aqui. Nós vamos trabalhar para que todos nós estejamos juntos com o Senhor na eternidade. Você acredita na eternidade, irmão? Acredita no céu ainda? Essa igreja precisa viver constantemente em comunhão. Ter cuidado um com os outros. A igreja não pode ser vista como uma personalidade jurídica, embora o seja.
embora o seja, mas não é assim que ela deve ser vista, muito menos como uma hierarquia, mas ela deve ser entendida como uma comunidade de gente, de pessoas, de gente que foi alcançada pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Essa igreja entende tudo isso. A gente não consegue falar toda a história, porque daqui a pouco eu vou parar, senão eu vou fazer hora extra. Mas esta igreja aqui está cuidando inclusive de viúvas helenistas, de gente que ninguém queria olhar e ver. Perceba o quanto a igreja do Senhor é diferente. Perceba. Você consegue perceber o quanto a igreja que é focada na palavra, na comunhão, ela é diferente, muito diferente. Em 1988, a nossa Constituição Federal, 88, né? 1988. Em 1988, esse país que nós vivemos em 88 está bem pertinho aqui, não está muito longe não. Em 1888 é que esse país, constitucionalmente, ele equiparou a mulher e o homem. Essa sociedade, e a sociedade passada, pior ainda, na época de Roma, dos pátria família, a mulher era como se fosse considerada um animal doméstico, como um ser movente. Mas quando o Evangelho chega à igreja, quando o pensamento de Cristo ele infiltra-se entre as pessoas, quando o Espírito Santo vem morar nessas pessoas, a igreja então se preocupa e sabe que aqui nesta igreja, e quando eu digo igreja, eu falo no modo geral como um todo, não há ninguém melhor do que o outro. Há pessoas cumprindo funções, o pastor que ensina, o irmão que canta, o outro que rege, mas a questão da pessoalidade, nós estamos nivelados na pessoa de Jesus. Isso é comunhão. Quando eu entrei nessa igreja, eu sou muito observador. Eu entrei nessa igreja, quando eu entrei lá por baixo, sabe o que o pastor estava fazendo? Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava varrendo formigas. Ele não perguntou quem é que jogou o pão que tinha doce, não perguntou nada disso. Ele chegou e estava varrendo. Ele disse: pastor, vai entrando aí que eu estou. Uma igreja que vive comunhão, ele vai perguntar: por que você fez isso? E aquilo? Não. Ele passou por lá e disse: isso aqui está no chão, está atrapalhando, vamos varrer, vamos guardar. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo está preocupada em cuidar um dos outros, não está preocupada em criticar uns aos outros. Uma igreja madura, uma igreja que cresce, comendo desta gloriosa e tão preciosa palavra. Então esta igreja aprendeu a se relacionar socialmente. Isso é igreja. Isso é igreja. E aqui, me permita exortar-me a mim, consequentemente a você também, né? Você faz um churrasco lá na sua casa, né? Faz. Às vezes faz um churrasquinho. Faz o culto de ação de graça também, né? O culto de ação de graça, a gente convida o vizinho, convida aquele lá, aquele outro. Mas quando a gente faz o churrasco, a gente não convida aquele outro. Por quê? Uma igreja ensinada pela palavra de Deus, ela tem que viver socialmente pregando esta palavra. Talvez isso seja um desafio para todos nós, né? Esta igreja, ela, daqui a pouco ela vai dizer, se eu conseguir chegar lá, ela vai mostrar como eles estão agora se relacionando com a sociedade, como eles se relacionam com as pessoas que estão ao seu redor. Muito bem, uma igreja que pratica a comunhão, e eles viviam no partir do pão, eles viviam também nas orações, né? Eu imagino que a igreja primitiva, a cada encontro que eles tinham, eles celebravam a ceia do Senhor, porque não era raro para eles ter pão e vinho nas suas casas, os judeus, não era raro para eles. Então todas as vezes que eles se encontravam, eles diziam: vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, vamos fazer uma festa aqui lembrando do episódio de Cristo, porque eles tinham já há 2000 anos atrás a percepção que Cristo voltaria naqueles dias.
Quantas vezes você pensou hoje que Jesus poderia voltar? Eu vim para cá pensando comigo, eu dizia, talvez eu não chegue no Alice hoje. Talvez Cristo resolva nos levar para a eternidade antes de chegar. Uma igreja focada na palavra, na comunhão e na oração. Uma característica importante dessa igreja, a oração. Interessante. Hoje, me parece que as pessoas não gostam muito de orar, tá? Mas essa era uma atividade muito importante para essa igreja, até porque é quando eles estão em oração que o Espírito Santo desce sobre eles. Aquela experiência nova, né? Eles estão ali orando. Daqui a pouco o Ezequiel olhou para o Pedro para o Manuel, a Maria para a Josefina. Eles começaram a se avermelhar, estão sentindo um negócio. Sabe aquele negócio que a gente fala assim, não, estou sentindo um negócio tão gostoso aqui, eu não sei o que é. Aquilo que você não sabe às vezes o que é sem dúvida alguma a ação do Deus e Espírito Santo em você. E então, depois desse episódio que eles falam línguas ali, todos nós conhecemos toda a história aqui, eles continuam orando, mas perceba que a gente não ora para se tornar super-homens ou super-mulheres, não é isso. Ninguém ora para se tornar mais forte. Nós oramos para entender o quão frágeis somos e quanto nós precisamos de Deus. É para isso que oramos, para nos aproximar dele, para ter um relacionamento íntimo com o Senhor, para enxergar o melhor, para essa conscientização. Orar é o nosso respirar, meu irmão. Orar é como respirar. Pessoas que não oram, parece que estão quase indo para a UTI, respirar sobre aparelhos, mas um crente que vive em constante oração, em comunhão, se relacionando com o Senhor nosso Deus, esse é um crente que continua andando com os pés firmes sobre este planeta. Essa igreja marcada pela oração, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Eu não sou um crente saudosista, mas eu vim lá do passado, sirvo a Cristo há 49 anos, e lá no passado existiam obviamente alguns exageros. Tipo, nossa, eu vou na padaria comprar um pão, vou fazer uma oração aqui. Antigamente as pessoas diziam, vou fazer uma viagem, mas eu vou orar antes a Deus. E viu, ô pastor, eu quero que você ore por mim, que eu pretendo fazer uma viagem para ver se Deus aprova. Hoje não, hoje ficou diferente. As pessoas procuram o pastor e dizem, pastor, ó, eu estou viajando para tal lugar, né? Percebe que inverteu as coisas? Que é uma inversão. E quando a gente entende que a oração ela é um requisito muito importante para a nossa vida, a gente ora. A gente ora para almoçar, a gente ora para jantar, a gente ora quando levanta, a gente ora quando deita, né? A gente ora, porque orar é o nosso respirar. Orar, né? Alguns colocam o significado da frase, orar é falar com Deus. É verdade. E Deus falar conosco, né? Tem namorada aqui dentro? Gente, se você não pode falar, não vai. Tem gente que está namorando aqui dentro? Noivo? Tem aqui dentro? Não tem ninguém, pastor, namorando aqui, ó. Tá tudo tranquilo, né? Mas quando você está namorando, aí você está lá hoje no WhatsApp, né? Você está na igreja, você passou o dia todo na igreja com o namorado, com a noiva e tal, conversou, bateu papo, sorriu, almoçou junto, foi para lá, cantou uma bênção. Aí foi embora para casa, passou o dia todo junto. 15 minutos depois você manda uma mensagem: estou morrendo de saudade de você. É assim? É assim que funciona. É assim que nós devemos então estar relacionando com Deus. O Senhor falou comigo assim, hoje assim, assim, mas eu ainda continuo com saudade de ouvir a sua voz, Senhor. Eu continuo com saudade de ouvir a sua palavra, Senhor. Então, uma igreja que preza pelo estudo da palavra, uma igreja que preza pela comunhão, uma igreja que preza pela oração, e ela tem um resultado imediato. Não pense que essa igreja está aqui e não está todo mundo aqui que eu sei, né? Não está.
Porque estão cooperando aí, né, pastor? Não está? Não pense que essa igreja está com os seus bancos cheios e repletos, e o que o pastor está pedindo, façam pelo amor de Deus uma galeria aqui para me começar a acomodar melhor o povo. Não pense, meus prezados irmãos, que há qualquer segredo nisso. Eu tenho certeza absoluta que você tem um pastor que ora, que busca a palavra de Deus, e que essa igreja cresce sobre estes cunhos tão importantes. Então essa igreja tem características interessantes, e aqui diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Deixa eu botar aqui, gente, a tecnologia é boa, mas tem hora que atropela a gente, né? O meu texto está aqui, tá? Deixa eu botar o texto aqui. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam entre os apóstolos. O resultado dessas características era temor. Temor, não é? Profundo respeito pela palavra de Deus, essa admiração associada à revelação bíblica trazida pelo apóstolo Pedro no sermão cristológico. A palavra de Deus, esta é a palavra de Deus. Isso aqui não é qualquer coisa, não é qualquer livro. Este é o único livro mais vendido do planeta. Muitos outros vão ficar nas estantes, nas grandes bibliotecas, mas esta palavra permanecerá no céu. Permanecerá no céu. E todos os crios estavam juntos e tinham tudo em comum. Um processo capaz de igualar a pessoalidade das pessoas. Tinham tudo em comum. Ninguém achava que era melhor do que ninguém. Ninguém, obviamente, é melhor do que ninguém. Nenhum ser humano tem valor diferente diante de Deus. Todos nós temos uma alma preciosa para o Senhor nosso Deus. Eu ouvi quem cantou aqui hoje assim, eu não sei porque ele me amou, né? Não é isso que cantaram aqui? Uma música foi cantada aqui hoje. Acho que foi o grupo dos irmãos, né, que cantou. Eu não sei porque ele me amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, este amor grandioso de Deus nos nivelou. E aí o que acontece com essa igreja? Qual é a revolução que está acontecendo aqui? Por uma necessidade, eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério. Aqui uma igreja que nasce sobre a palavra de Deus, na comunhão, na oração, no partir do pão, e nasce também no evangelho integral. Uma igreja que entende que não é apenas, ou só, se é que eu posso usar essa expressão, pregar a palavra, mas que eu tenho que fazer o exercício dessa palavra. Ou seja, eles sentiram a necessidade dos crentes em Jerusalém, e que agora no mínimo eram 3.000 pessoas, e eles começaram a ver as necessidades uns dos outros. Ninguém precisou contar, não, eles conseguiram enxergar isso de forma muito nítida. E eles olham e dizem: olha, fulano de tal está precisando, cicrano está precisando, não é? Eu sou pastor há 30 anos, me desculpe a minha franqueza, eu acho a expressão muito rude, mas me entendam, por favor. Eu acho muito ridículo quando chega no dia da ceia, o pastor ou antes, uma semana antes, não esqueça do seu quilo, não esqueça de trazer o alimento, por favor. Não! Uma igreja focada na palavra, uma igreja focada na comunhão, uma igreja focada na oração, ela tem esta percepção através do Espírito Santo. Ninguém precisa estar lembrando, quando ele sai de casa, ele já lembra: eu preciso fazer a minha parte no reino de Deus. Entende? Como esse texto é muito interessante. Eu não sabia se era isso realmente. O texto foi vocês que escolheram. Eu só estou trazendo a hermenêutica do texto para você. Só estou trazendo o que ele ensina para cada um de nós, né? Então essa igreja tem tendências muito interessantes aqui
não é irracional. Uma igreja deve ser espiritual, mas não pode ser irracional. A espiritualidade, esta alegria, este gozo, ela deve ter o equilíbrio da balança, da razão e da espiritualidade. E com certeza essa igreja vai continuar crescendo para a glória do Senhor. E perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão. Olha que interessante isso aqui, gente. E perseverando unânimes todos os dias. Todos os dias. O templo era um lugar onde os rabinos estudavam a palavra de Deus, onde eles discutiam a palavra do Senhor, onde eles ensinavam a palavra de Deus. E essa igreja, ela ia todos os dias. Todos os dias. É por isso que Davi disse assim: olha, melhor é um dia às portas da sua casa do que 1000 dias em outros lugares. Eu confesso para você que sem vir à igreja eu sou como um peixe fora d'água. Eu olho para mim, alguma coisa está me faltando. Eu preciso ir à igreja. Mas quando eu digo igreja, eu não estou falando de prédio não, gente. Eu preciso à igreja, me relacionar com os meus irmãos. Eu preciso ouvir os hinos que eles vão cantar. Eu preciso ouvir o testemunho que aquela irmã vai dar. Eu preciso ouvir a palavra que o pastor vai pregar. Todos os dias eles estavam. Mas hoje talvez seja diferente para nós. Ah, já fui muito à igreja, essa semana estou muito cansado. Muito bem. O texto é da palavra de Deus, não é meu não, tá, gente? Tá? Todos os dias, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. As reuniões de partindo o pão com o quê? Com alegria, com singeleza de coração. O culto para esse povo aqui não era um peso, não era um fardo. O culto era um momento de prazer e de alegria. Assim deve ser todos os nossos cultos. Por isso, parabéns pela sua alegria. Continue alegre mesmo, porque o culto é um momento de alegria, de prazer na presença do Senhor. Seja alegre na presença do Senhor. Alegria. Essa igreja comia com alegria. A celebração deles era vibrante. Vibrante. É como se encontrasse alguém na rua e disse: vamos para a igreja, está chegando a hora. Ou então ele está olhando no relógio toda hora, no relógio todo dia e disse: ó, está chegando. Daqui 1 hora. Ó, meia hora. Então vamos, a gente precisa ir para a igreja, porque há alegria em louvar e adorar o Senhor. Eu termino a minha fala hoje aqui. Prometi ao pastor que ia até às 9. Ele falou: pastor, você vai até às 9h20. Já 5 minutos, mas pastor, eu tenho um crédito aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado por ter emprestado o seu ouvido para que eu pudesse exercer o dom de Deus com vocês aqui na sua igreja. Continue orando, continue sendo uma igreja com essas características. Não foi à toa que vocês escolheram esse tema, e não foi à toa que o Senhor trouxe aqui um pastor mais, talvez, um pouco mais didático, né? Talvez. Tá? Mas eu vim aqui hoje, de fato, ensinar. Para que você não se esqueça das características de uma grande igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Emi por essa palavra nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Está aí
a palavra do Senhor, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, nas orações, na comunhão, no partir do pão. E em cada alma havia temor, né? Em cada alma havia temor. E o Senhor fazia assim, maravilhas no meio do povo. Então, esse temor, essa alegria tem que ter no nosso meio continuamente, para Deus fazer maravilha no nosso meio. Que Deus abençoe os irmãos ali do Angélica, é isso? Agradece o pastor Gilvão lá para nós, em nome de Jesus. Ele vai estar aqui essa semana também, pela cooperação, em nome de Jesus, amém? Estamos chegando ao tempo do trabalho dessa noite. Eu quero agradecer também ao pastor Ezequiel Alegria, os louvores entoados, Tamara e Jardel, Deus abençoe em nome de Jesus, também os louvores entoados nesta noite. Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus, amém? Deus abençoe todos os obreiros locais, a igreja local, os músicos, todos, enfim, em nome de Jesus, amém? Essa semana está uma semana assim meio preocupante, pastor, né? Saída do pastor a semana que vem fica bem preocupante, né? Essa semana, mas se alegra na presença do Senhor, se alegra na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e vamos ficar alegres louvando a Deus. Eu tenho certeza que quando o pastor que vir vai dar continuidade no trabalho, e você vai acostumar também, vai ser uma bênção na mão de Deus aqui também, amém? Elisete. Ju. Graças a Deus. Quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Só um pouquinho de paciência, nosso pastor já estará dando a finalização do trabalho. Meus irmãos, nós recebemos aqui uns irmãos que nos dão a honra da sua presença. E como é de praxe, né? Nosso pastor, ele não costuma despedir ninguém, mão vazia, né, pastor? Então, eu gostaria de convidar aqui, o pastor Ademir falou aqui algo importante, que viu aqui uma irmã lá dos anos 80, quando o senhor passou aqui. E de fato nós temos aqui muitos irmãos pioneiros, pastor. Nós temos ali as duas Maria Aparecida, Maria Pereira, estão aqui há mais de 40 anos. Mas nós temos uma irmã aqui que é mais antiga do que elas duas ainda. Ela é nova, né? Porque ela era criança, acho que ela tinha 1 ano, 2 anos, que é Elizabeth. Fica de pé, o pastor quer lhe conhecer. Depois dela tem a Hélida, está ali a Hélida, fica de pé, Hélida também. E Elisete, fica de pé também, Elisete. Essa moça aqui, pastor, foi a primeira criança apresentada nessa igreja pelo fundador aqui, pastor Alcino Rosa, foi o primeiro pastor dessa igreja, fundador. Ele já dorme no Senhor, mas a filha dele congrega aqui. Manoêmia, fica de pé, Manoêmia, o pastor lhe conhecer. Ali, a filha do fundador desta igreja. Recentemente, o neto do pastor Alcino aceitou Jesus aqui. Fica de pé aí, Fernando. Fica de pé, neto do pastor Alcino, aceitou Jesus recentemente, vai se batizar. Essas são alguns fundadores da nossa igreja, tá? E nós temos aqui uma lembrança para entregar para a nossa irmã Laide, perdão, a esposa do pastor Ademir. Eu gostaria de convidar a irmã mais antiga, vem cá, Beth. Você mesma, a mais antiga aqui, vem entregar uma lembrança aqui para a irmã Laide. Elas são filhas da irmã Paula Angélica, congrega lá na cidade Cumbica, foi fundadora aqui. A mãe delas foi muito amiga da sua tia, irmã Zilda. A irmã Zilda dirigiu o ciclo de ação lá e a irmã Paula aqui. As duas eram amigas desde os anos 80. Tem história dessas irmãs. Amém? Deus abençoe, irmã. Obrigado, pastor Roberto. Convido de novo, a gente sai perfumado aqui com presente, não é verdade? Parabéns a vocês, parabéns pelo carinho, pelo trabalho que essa igreja tem feito. Vou guardar com muito carinho, uma placa muito linda, né? Para lembrar efetivamente
março, que eles teve que nascer, o irmão falou assim, ó, pastor, não tinha o pastor Alberto nos 50 anos da igreja. Aí eu estou indo nos 49. Lá no Rio também, com 49, eu saí dos 49 anos. Aí nos 50 anos eu voltei lá para pregar no pastor Dorival. Nos 50 anos da igreja do Pirani. Então lá também foi com 49 anos e aqui nos 49. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos que tem, olha, uma cantina abençoada ali, ó. Caldo, passa lá, leva um que vai ser bênção. Não deixa de passar lá e abençoar a nossa mocidade, é pro congresso deles aí, esse caldo aí, ó. É caldo? É, então passa lá, tá quentinho, tá frio, vai ser bênção. Então abençoa, fala, não tem dinheiro, faz o Pix, não, tem o Pix lá e vai ser bênção. Amém? Então é aqui, sai lá e volta pra cá. Eu vou começar a deixar a cantina lá na frente, porque as mulheres dessa aqui já passa lá. Ezequiel tem que fazer isso aí, Ezequiel. Ah não, agora é. Você fala, nada não. Esqueci. Vai ser bom, mais fácil que vai ser bom. Vamos em pé, irmãos? Vamos em pé, queridos. Deus abençoe. Cantores, abençoe em nome de Jesus. Nosso pastor, nossos irmãos, Deus abençoe. Amanhã tem mais. Amanhã, às 19 horas, estamos aqui louvando a Deus. Pastor Kleber Batista, da nossa Regional 5, nosso pastor conselheiro da nossa Regional 5, vai estar aqui amanhã ministrando a palavra do Senhor. Sábado, pastor Marcos Gouveia vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor no sábado conosco, às 18h30. E no domingo, pela manhã, temos consagração, escola bíblica, e à noite, com o encerramento, o pastor Gilvan vai estar encerrando. E terça-feira, o pastor está despedindo da igreja, amém? Vamos orar agradecer. Eu quero que o pastor presbítero Júnior venha orar agradecendo a Deus por esse culto dessa noite. Bom culto essa noite. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Senhor, meu Deus, te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado por tua palavra, Senhor, que veio aos nossos corações. Que assim permaneçamos sempre firmes em tua presença. Despede todos em paz para a sua casa. Dá livramento, Senhor, na ida a cada um, Senhor. Vem abençoando o teu povo, Senhor, e esta igreja. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Te louvamos para logo mais. Estamos aqui de novo em tua presença. Por isso, esta noite te dou graças por tudo e abençoo o teu povo. Senhor, ainda mais eu te peço, se houver alguém enfermo neste lugar, cura toda enfermidade, Senhor. Despede curado em nome do Senhor Jesus. Assim te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele te dê paz. Que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a doce comunhão do Espírito de Deus seja com essa igreja hoje e sempre. Deus abençoe.